Para você ver que não é um errozinho qualquer, mas é perigoso. Se a gente não souber lidar com essas coisas, a gente pode acabar se afastando, né? Então, como o irmão aqui, Adão, também não tem muito conhecimento sobre a questão de Jesus, a gente vai começar a estudar um pouco sobre o Messias, começar a estudar sobre o Antigo Testamento. E a gente vai entender um pouco no Novo Testamento. Pode ser que não dê tempo da gente terminar hoje, tá? Porque realmente é bastante coisa para estudar. E o certo seria a gente fazer um estudo transcorrendo desde Gênesis até o último profeta, mas não tem como. É quase impossível pelo tempo, né? Mas a gente vai ver alguns pontos interessantes, então, para que a gente possa entender. Os irmãos estão com as Bíblias aí? Vamos abrir em Gênesis, então. Gênesis capítulo 2, tá? Aqui o Senhor vai começar a falar um resumo, tá? Homem e mulher, eles foram criados no sexto dia. Então, quando a gente vai em Gênesis 2, aquilo que você me perguntou, né? Você vai ter o quê? Vai ter uma explicação de como foi o sexto dia. Vai ter uma explicação de como o homem e mulher foram criados, especificamente mais a mulher aqui, tá? Vamos ver desde o verso 1 mesmo, para a gente pegar o contexto. A gente tem tempo para estudar, dá para a gente ler, tá? Diz assim: assim, pois, foram acabados o céu e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Só um porém nessa parte aqui. Esse sétimo dia aqui, ele trata para nós de coisas futuras, tá? Você tem um mandamento literal do sábado, mas você tem a realidade do sábado. Porque quando você olha nos dias da criação, Deus está remetendo o quê? Os dias que passariam no tempo do mundo. Assim como você tem, Deus demorou 6 dias para fazer tudo isso aqui, isso nos indica o quê? 6.000 anos, onde vai ser o estabelecimento do reino, tá? E nesse contexto aqui, você vê que está falando do sétimo dia, né? Adão e Eva, eles foram feitos quando? No sexto dia. E no sétimo dia eles passariam a descansar com Deus. Então Deus está tipificando uma forma de mostrar Cristo e a sua esposa aqui. Assim como Adão e Eva descansariam no sétimo dia, assim Cristo e a sua igreja vão descansar no sétimo milênio. Entende? Que tem uma relação aqui, dessa questão do reino de Deus. E vai dizer mais no verso 4. Esta é a Gênese. Algumas traduções vai estar a origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo ainda havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia nenhum homem para lavrar o solo. Mas uma neblina na terra subia e regava toda a superfície do solo. Então, olha só, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Vou pular um pouquinho aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo nisso aqui, eu pensei que fosse menos. Aqui, ó, verso 18, tá? É uns 4, 5 versos para frente, não precisa a gente ler. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os homens do campo, todos os animais, perdão, todas as aves do céu, trouxe o homem para ver como esse chamaria. E o nome que o homem daria a todos esses seres viventes, este seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e todos os animais selváticos. E o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Agora vai vir o que eu quero mostrar para os irmãos. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a lhe trouxe. Amém? Vamos pausar por aqui.
Olha só que interessante. A gente vê aqui que ele está... É como se ele estivesse fazendo um flashback dos dias, né? Você vê que fala aí que brotaram árvores, você vê que não tinha ninguém para regar a terra, aí vê que ele criou o homem, agora ele formou a mulher. Então ele está fazendo um flashback dos dias da criação. E nesse dia específico que ele formou o homem, que ele vai formar a mulher, fala do sexto dia. Porque ele diz que, né, que no sexto dia Deus criou o homem e a mulher, a sua semelhança o criou. Então você não pode passar desse dia aqui. Aqui está falando do sexto dia, tá? E o interessante é que aqui o homem não tinha pecado ainda. Só que exatamente nesses 2 versos que eu li para vocês aqui, Deus está mostrando toda a história da redenção do homem, todinha. Antes do homem pecar, do homem cair em pecado, a gente vai ver que Deus ele mostrou toda a história da redenção aqui, desde o estabelecimento do homem na terra até a vinda de Cristo. Primeira aliança, segunda aliança, tudo está aqui nesses 3 versos. Olha só o que ele vai dizer aqui. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E depois o que acontece? E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Na Bíblia, a expressão sono, ela também ela tem uma tipologia de morrer. A gente vai ver que várias vezes quando a Bíblia fala que alguém morreu no Senhor, fala que essa pessoa está dormindo, né? Fala que alguém está dormindo, ou seja, quem morreu no Senhor está dormindo. E aqui diz que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão. Percebe uma figura de morte aqui? É como se Deus estivesse fazendo Adão dormir aqui, mas querendo dar um significado da morte de Cristo. Percebe? E a segunda coisa que ele vai falar aqui, ó. E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Aí você tem que raciocinar. Sabe quando a gente vai fazer uma operação? Quando a gente faz uma operação, se tira um pedaço da nossa carne, o que sai? Sangue. Então Deus vai pegar essa costela com sangue e ele vai transformar numa mulher. Tá vendo? E a palavra aqui que fala que transformou uma mulher não é transformar. Mas o que ele quer dizer é que edificou uma mulher. Deus ele construiu uma mulher no sentido de construir uma casa. A palavra é justamente uma palavra que fosse construir uma casa mesmo. E a gente vai ver que no Novo Testamento fala assim, que Deus está edificando uma casa na igreja, para Deus, não é? E essa igreja, essa casa de Deus é o corpo de Cristo. E Eva é o corpo de Adão, né? Então, assim como Eva é o corpo de Adão e Adão teve que morrer para ela ser formada, assim Cristo teve que morrer para dar vida para sua esposa por meio de seu sangue. Percebe que antes da queda mesmo de Adão, Deus já estava mostrando aqui como ele salvaria o homem? Você vê que aqui, por causa dessa costela com sangue, uma mulher está sendo edificada. E no próximo verso vai dizer assim, verso 24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua mulher. E os dois serão uma só carne. Cristo, ele é tipificado por Adão. E aqui está dizendo que Adão, né, deixou, na verdade está dizendo aqui que deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Cristo, ele se tornou uma só carne com a sua esposa. E Deus, ele testemunha isso numa figura de um matrimônio, né? Quando você toma uma esposa, quando você casa com alguém, você passa a ser uma pessoa, você passa a ser um corpo só com essa pessoa. Isso não acontece no literal mesmo, né? Quando você casa com uma pessoa, a própria lei, você é uma pessoa só. Isso existe no cartório, qualquer coisa. E para Deus é exatamente a mesma coisa. Quando você casa com uma pessoa, você passa a ser uma pessoa só. Então, se nós entramos em aliança com Cristo, nós nos casamos com Cristo, nós passamos a fazer parte de Cristo. Só que Cristo é a cabeça, como o marido, e nós somos a esposa, como o corpo. Né? Então, olha que legal, irmãos. Quando a gente vê que Cristo foi crucificado, a gente vê que, né, aqueles pregos estavam nas mãos deles. Só que as mãos dele fazem parte do corpo. Os pés dele foram o quê? Martelados. Faz parte do corpo. Vocês conseguem ver que era o corpo dele que estava sendo o quê? Triturado ali, martelado? Isso estava representando nós ali naquele corpo dele, sendo mortos com ele. E a gente vê que foi colocada uma coroa de espinho na cabeça, né? Então aquele sangue todo escorreu pelo corpo. Para quê? Para mostrar a expiação de Cristo. Porque na lei de Deus ele dizia que não havia expiação, não havia dia da expiação sem sangue. Sempre quando fosse se fazer a purificação de alguma coisa, ou expiação de pecados, havia derramamento de sangue. E esse derramamento ele purificava as coisas.
Então você vê que quando Cristo, o sangue caía da cabeça e escorria pelo corpo, era o corpo que estava sendo purificado por aquele sangue. Isso mostrando a igreja sendo purificada por meio de Cristo. Então quando Cristo morre, não é só a cabeça que morre, mas o corpo morre junto. E nós, testemunhados, tipificados naquele corpo, estávamos morrendo com ele. Só que, ou seja, assim como o corpo morreu e a cabeça morreu, o corpo também ressuscitou juntamente com a cabeça. Então, em figuras, Cristo morreu e nós no seu corpo morremos com ele, mas em figura Deus ressuscitou ele e nós ressuscitamos juntos. Claro que em figuras, e claro que existe o literal também que vai acontecer, né? Mas em figura, em espírito, nós estávamos lá no corpo dele. E assim como ele ascendeu aos céus, nós ascendemos em espírito com ele. E quando ele ascendeu aos céus, ele foi à destra de Deus, entrando no santo do santo celestial. E nós entramos com ele junto, né? Só que essa parte acho que é um pouco mais difícil de falar, tá? Não sei se todos compreendem isso. Então, aquilo que acontece com Cristo, acontece conosco também. E Deus, ele destinou uma herança para Cristo, né? Cristo, ele tem uma herança que Deus deu para ele. E, ou seja, se ele é a cabeça, o corpo vai herdar essas coisas. E se ele é o rei, né? Nós somos a rainha. E um rei, ele não reina sem a sua rainha. Amém? Então, ele estava mostrando justamente isso daqui. Com esse verso, ali no nariz da serpente, antes do homem pecar, Deus já estava mostrando a redenção de toda a humanidade, por meio do corpo de Cristo, que estava testemunhado no corpo de Adão. E aí ele fala assim, deixará o homem pai e mãe, e se tornará uma só carne com a sua esposa. Você sabia que essa expressão, deixará o homem pai e mãe, e se tornará uma só carne com a sua esposa? Deus estava mostrando Cristo descendo do céu e se fazendo uma só carne com a igreja. Porque, ou seja, quem é o homem? O homem testemunha Cristo. E o pai e a mãe estão apontando para Deus, tá? Então é como se Cristo estivesse deixando o pai, viesse até a terra e se unisse com a sua esposa, que somos nós. Por isso diz, deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Cristo deixou o céu, se fez um com nós, e agora ele retornou para o céu. E a gente está só esperando o momento dele voltar. Eu acho que essas coisas ficaram claras, né? Então você percebe, irmão? É muito fácil você se desviar da palavra. Como eu sempre falo, o Antigo Testamento, melhor, o Novo Testamento, você não vai poder entender o Novo Testamento se você não tiver clara as palavras que estão no Antigo Testamento. Porque existem muitos termos que estão no Novo Testamento que vão ser tirados do Antigo Testamento. E se você não compreende essas coisas, você não vai conseguir compreender o que Deus quis ensinar. Aí as pessoas, elas vão falar coisas que não devem. Amém? Então no próprio Gênesis está falando isso, tá? Agora, vamos para Gênesis capítulo 3, no verso... Vamos desde o verso... Vamos do verso 12, tá? Não, do verso 11. Ó, eu não vou resumir toda a história aqui, não vou ler tudo porque a gente não tem tempo, tá? Mas aqui vai falar do pecado de Adão e do pecado de Eva. Todos conhecem, né? Que fala que dizem até que foi uma maçã, mas não se tem certeza. Eu acho que foi a uva. Depois eu mostro para os irmãos em um outro momento, tá? Aí vai dizer assim, ó. Verso 11 eu falei, né? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Então lhe disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me fez comer da árvore, né? E eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Tá vendo? Um botando culpa pro outro, né? Ah, Senhor, foi a serpente. Ah, não, mas foi a mulher que me deu. E Adão bota a culpa em Deus. Ah, mas foi a mulher que me deu. Tá vendo? Então, um colocando culpa em outro. Isso aqui é uma coisa importante, porque um dia a gente vai ser julgado por Deus, tá? Não adianta a gente já foi fulano lá que me disse que eu podia fazer, né? Ele vai ter que dar conta, mas você vai ter que dar conta de ter escutado ele também. Então, infelizmente, né? As pessoas, quando elas se deixam levar pelos outros, elas têm o costume de colocar a culpa nas pessoas. Aí a mulher colocou a culpa na serpente, né? O homem colocou a culpa na mulher e por aí vai. E aí no verso 14 Deus vai começar a dizer uma série de coisas sobre que aconteceriam ao homem por causa desse pecado. O verso 14 diz assim,
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita é entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos rastejará sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Essa serpente está falando do diabo, tá? Agora, o verso 15 vai dizer assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui tá bom, tá? Então, olha só, a gente vê aqui que Deus falou para a serpente. Todos esses temas que vão aparecer, que eles estão aparecendo de uma forma literal, mas eles são proféticos, tá? Porque a gente vê que diz assim que a serpente vai comer o pó durante todo o tempo da sua vida. Só que a serpente não come pó. Deus está falando uma coisa mais espiritual ali. Porque a gente vai ver que depois vai dizer que o homem é pó e ao pó ele tornará. Então, essa expressão pó está ligada com a morte do homem. Né? Então a gente vê que a morte dos homens, nesse contexto, ela está ligada com o diabo. Tá? Mas aí já é estudo para um outro momento. Só que ele diz uma coisa interessante aqui, né? Você vê que tem a mulher, e tem a serpente, tem a descendência da mulher e a descendência da serpente. E ele diz assim que a descendência da mulher, a mulher seria inimiga da serpente, e a descendência da serpente seria inimiga da descendência da serpente, né? Da mulher contra a da serpente. E durante toda a Bíblia, Deus ele vai começando a revelar essas descendências, né? Ele vai começando a revelar essas descendências e no final ele vai mostrar que essa descendência da mulher é Cristo. Mas a descendência da serpente ela vai aparecer lá no final. E é tipificado no anticristo, tá? Só que aqui o que você percebe? A gente vê que o homem ele foi criado perfeito, ok? O homem ele foi criado para ser eterno. Só que quando o homem peca, a gente vai ver que todas essas características perfeitas, ou grande parte das características perfeitas do homem, ela cai. O homem passa a se tornar imperfeito. Então o homem, por exemplo, ele foi criado para ser eterno. Você vai ver que vai entrar a morte. A gente vê que o homem, ele não foi criado para trabalhar debaixo do sol, trabalhar na escravidão. Mas, ou seja, Deus plantou as árvores no jardim e ele ia comer daquela árvore. Mas quando o homem peca, o homem é mandado para fora do jardim, agora ele ia ter que trabalhar a terra, debaixo do sol, no suor do seu rosto para poder tirar o pão. Então o homem passa a ficar debaixo de escravidão. E esse mundo ele vai ser entregue para quem? Para o diabo. Por isso que lá em Lucas, quando Jesus ele vai ser tentado, o diabo chega para ele assim: se prostrado me adorares, então eu te darei a glória em todos esses reinos. Por que o mundo é tão ruim, irmãos? Por que o mundo é tão corrompido? Porque existe, né? Como fala em Efésios, principados das potestades do ar que atuam nos filhos da desobediência. Então o diabo ele atua nessas coisas. Então quando a gente vê aqui que o homem peca, infelizmente, os reinos desse mundo eles foram entregues ao diabo e ele reina sobre isso daqui. Só que na vida de Cristo, esse poder vai ser tirado da mão dele. Por isso que diz, né, que a descendência da mulher vai pisar na cabeça da descendência da serpente. Então a gente está vendo ali que esse império do diabo vai ser tirado. É claro que já começou na cruz. Né? Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele já venceu o diabo ali. E João diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Deus ele é bom. Tá? Deus ele criou todas as coisas certas. E em Deus não pode haver mentira. Só que o diabo é o pai da mentira. Percebe como o diabo é o pai? Ele é o criador da mentira? Quando você é pai de alguma coisa, é como se você fosse o criador disso. E quando diz que o diabo ele é pai da mentira, ele não mentiu para Eva lá? Então quando ele mente para Eva, a gente vai ver que vai vir a cobiça de Eva. E ela vai pecar. Então o pecado também foi obra do diabo. E quando ela peca, entra a morte no mundo. Então o pecado, na verdade é mentira, o pecado e a morte são as obras do diabo. E quando Cristo se manifesta, ele desfaz essas coisas. Hoje nós sabemos a verdade, nós somos perdoados os nossos pecados por meio de Cristo e agora a gente vai ser o que? Liberta de todas essas coisas. Isso foi feito por meio da cruz e ressurreição de Cristo. Só que, claro, que tem tempo que Cristo vai vir e a gente vai receber aquilo que Deus destinou para nós. Então aqui nesse verso, irmãos, Deus ele já estava mostrando que se levantaria um descendente e tiraria todo esse poder, todas essas coisas que existem de errado. Né? Tiraria todo esse domínio do diabo sobre os homens.
Ou você acha que o mundo está tão corrompido pelo simples fato de estar? Não. É que a questão é que existem, irmãos, forças que atuam de várias formas. Perceba o seguinte, por que a gente vê, irmãos, na televisão tanta notícia mal? Por que a gente vê na televisão que a maioria dos programas que se vê na televisão fala de adultério, fala de roubo, fala de tudo? Porque tudo isso é contra Deus. E essas coisas agem nos homens, fazendo eles se desviarem de Deus. O que o diabo mais quer fazer é inventar, né, histórias para dizer que ele mesmo não existe. Porque se você diz que o diabo não existe, automaticamente você vai ter que dizer que Deus não existe também. Então o que ele mais faz é se esconder a si mesmo, né? E durante todo o tempo o diabo, de alguma forma, ele vinha o quê? Tentando burlar as profecias de Deus. Você vai ver, por exemplo, Isaías 53 está falando de Cristo, né? Só que o que acontece? Ele vai de alguma forma tentar dizer que aquilo não está falando do Filho de Deus. Não, mas está falando de Israel, lá, que a gente vai estudar daqui um pouquinho. E assim a gente não vai conseguir enxergar o Messias. Amém? Eu tratei no outro estudo com os irmãos que Deus, por que Deus às vezes ele utiliza de alegoria, irmão? Por que Deus ele se utiliza de algumas alegorias? Primeiro, a Bíblia ela só se interpreta pelo Espírito. Você não pode interpretar a Bíblia sem o Espírito, tá? Deus ele deu o Espírito Santo para cada um de nós para que nós pudéssemos interpretar a Escritura. E a Bíblia é como se fosse uma grande pintura, uma grande parábola. Imagina quando você vai numa exposição de aqueles quadros abstratos, né? E aí você vê aquele quadro abstrato lá, você não entende nada que ele escreveu lá. Mas se você chega para o autor daquele quadro e você pergunta o que significa, ele vai te dizer. Aí você vai entender, você vai olhar com os olhos que o autor vai te dar. Então a Bíblia ela funciona da mesma forma. Você vai olhar para a Bíblia e não vai entender ela. Por quê? Porque o próprio Deus tem que falar com você para você entender ela. Então, muitas vezes Deus se utiliza de parábolas, se utiliza de expressões assim que são difíceis, para que as pessoas que tenham a mente de Cristo possam entender. Só que o diabo não tem a mente de Cristo. Por que vocês acham que Caim matou Abel? Porque quando Deus falou assim, que a descendência da mulher pisaria a cabeça da descendência da serpente, não ficou claro ali para a serpente que seria o Messias. Então ele entendeu que essa descendência seria Abel. E aí como ele viu que Abel era justo diante de Deus, ele por meio de Caim matou Abel. E assim ele veio fazendo ao longo dos tempos. É só você pensar. Se o diabo sabia que ia perder todo o seu poder pela morte de Cristo, vocês acham que ele mataria Cristo? Entende? É muito fácil, você conhece as armas do seu inimigo, se ele vai lutar por uma determinada arma, você não vai deixar ele usar. Então, ou seja, certamente se ele soubesse disso claramente, ele não teria matado a Cristo, ele não teria levado Cristo até a cruz. Então Deus vem traçando isso desde o início, mostrando isso por figuras para que quando chegasse um tempo, isso fosse executado. Amém? Agora, percebe que então tudo já nos primeiros capítulos de Gênesis já está tudo mostrado. Né? Adão morrendo, dando a vida pela sua esposa. A gente vê que o próprio Abel, por causa da justiça, ele foi morto, mostrando Cristo morrendo por causa da justiça. A gente vai ver que vai se manifestar quem? Vai se manifestar uma descendência que vai tirar o poder da serpente. Só que toda a escritura não ficava 100% claro de que seria por meio da morte e da ressurreição. Amém? Acho que está dando para entender, né? Agora, a gente vai transcorrer um pouco lá para o livro de Êxodo, tá? Vamos para Êxodo capítulo 12. Aqui eu vou resumir um pouco mais, eu vou mais falar, os irmãos mais ou menos vão atentar, tá? Os irmãos mais ou menos vão atentar aqui, porque não tem como eu falar tudo, senão a gente vai ficar até não sei que hora. Deus, ele trabalha muito com figuras, tá? E Êxodo 2 ele vai estar tratando da Páscoa. Amém? 12. Capítulo 12, isso. E a Páscoa, ela é extremamente rica para nós. Extremamente rica. Num outro momento, quando a gente for estudar de uma outra vez, a gente vai ver quando vai se reunir, nós vamos tratar dessas festas proféticas de Deus. Todas elas tratam de coisas extremamente proféticas, tá? Não sei se os irmãos já chegaram a estudar alguma vez sobre as festas. Alguns não estudaram?
Tá, eu vou resumir um pouquinho aqui. Os irmãos devem saber que na Bíblia existem festas que Deus determinou na primeira aliança, tá? Mais ou menos vocês sabem disso? Então existem festas lá, e a mais conhecida é a Páscoa, tá? Só que não existe só a Páscoa na Bíblia, você vai ter outras festas. Você tem a Páscoa, você tem pães ázimos, que é junto com a Páscoa, depois você tem primícias, você tem o Pentecostes, depois você tem o dia das trombetas, aí você vai ter o dia da expiação e tabernáculos, tá? A gente faz um estudo mais detalhado sobre isso um dia. Eu só estou resumindo para os irmãos terem ali, entenderem onde a gente está. Então, a Páscoa, ela representa a morte de Cristo. Vocês vão entender agora, quem não entende. A gente vê que tem os pães ázimos. Os pães ázimos é quando você tira o fermento do pão. Representa Cristo tirando o pecado da nossa vida. Depois você tem as primícias, que é quando se colhia os primeiros frutos da terra. E isso representa o quê? A ressurreição de Cristo, tá? Depois você tem o Pentecostes, que era quando o povo se reunia e entregava os 2 pães lá. E nesse contexto a gente vai ver que vai ser derramado o Espírito Santo sobre os discípulos. Depois tem as trombetas, expiação e tabernáculos. Daí já é outra questão mais avançada para frente. Então, nessas festas, Deus ele quis testemunhar muitas coisas, tá? A Páscoa representa a morte de Cristo, primícia é a ressurreição, e tabernáculos representa, né, o estabelecimento do reino de Deus, que vai acontecer futuramente. E aqui em Êxodo 12 ele vai dar uns detalhes sobre essa Páscoa, tá? E diz assim, Êxodo 12, verso 1. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando certinho. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas e conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, olha só, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, e tomarão seu sangue e o porão em ambas as ombreiras, né, nas vergas da porta, na casa em que comerem. Naquele dia comerão, assado no fogo, com pães ázimos e as ervas amargas comerão. Comereis do animal, e nada cru, nem cozido em água, porém assado, né, no fogo, a cabeça e as pernas. Bem? Vamos parar por aqui. Eu acho que as pessoas aqui devem conhecer a história de Jesus, como ele morreu, né? Talvez os irmãos aqui não conheçam. Então, Jesus, ele vai morrer na Páscoa, tá? Ele vai ser crucificado à tarde, no dia de Páscoa. Você vê aqui que o contexto diz que o cordeiro, ele devia ser selecionado no dia 10. A Páscoa se celebrava no dia 14, no pôr do sol do dia 14 para o dia 15, tá? Só que no dia 10 o povo tinha que pegar um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser levado até a casa das pessoas, e durante 4 dias ele ia ser preparado, né? Durante 4 dias havia uma preparação daquele cordeiro para que ele pudesse ser sacrificado depois. Quando a gente pega o Evangelho de João, a gente vai ver que 4 dias antes de Jesus ser crucificado, né, Jesus ele começa a acontecer certas coisas com Jesus, ele começa a ser preparado para a morte. E nesse mesmo contexto é que vai acontecer aquele fato que uma mulher vai pegar um vaso de unguento lá e vai ungir a cabeça dele. Aí ele vai dizer assim, que aquela mulher estava ungindo ele para a morte, né? Em todo lugar que aquele evangelho fosse pregado, aquele ato que ela fez ia ser lembrado. Então você vê que Deus estava testemunhando já Cristo sendo preparado 4 dias antes da sua morte. E a gente vai ver que aqui nesse contexto, esse cordeiro ele tinha que ser imolado, né, na parte da tarde. E a gente vai ver que Cristo justamente ele vai ser o quê? Sacrificado na parte da tarde, do pôr do sol. O cordeiro da Páscoa ele foi imolado ao pôr do sol e Cristo foi imolado ao pôr do sol. E exatamente no mesmo dia. Cristo foi preparado 4 dias antes como cordeiro e a gente vai ver que Jesus vai ser preparado 4 dias antes, né, como cordeiro, e a gente vai ver
que ao pôr do sol do dia 14, o cordeiro era sacrificado e Cristo foi sacrificado. Ou seja, ele estava cumprindo exatamente a Páscoa. É claro que a gente não vai comer literalmente a carne, nós vamos lá e morder a carne dele, né? Só que a gente tem que entender o seguinte. Que quando aqueles israelitas estavam comendo daquela carne daquele cordeiro, isso é uma tipificação de nós comermos a carne de Cristo. Porque Cristo fala, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida eterna. Né? É claro que as pessoas usam isso de uma forma um pouco errada, mas tudo bem, a gente entende. Então, aquele que não comer a carne e não tomar o sangue de Cristo, esse não tem a vida eterna. Na lei fala que é o seguinte, Deus ele proibiu os homens de comer sangue, de tomar sangue, né? Porque ele dizia que a vida da carne está no sangue. Só que Cristo fala que aquele que não tomar meu sangue e não comer minha carne não tem a vida eterna. Por quê? Por que o dele pode e os outros não podem? Ainda que seja espiritual e não literal. Porque todos os homens, irmãos, eles morrem. E esse sangue que tem nos homens e na carne dos animais é um sangue que leva para a morte. Mas o sangue de Cristo, se o sangue é aquilo que dá vida para a carne, o sangue de Cristo é um sangue eterno. Quando você toma esse sangue de Cristo, é como se você estivesse absorvendo a vida dele que é eterna. Entende? Porque Cristo não morre. Então o seu sangue também não morre. Só que é claro que a gente não vai tomar sangue literal, né? Nem eles podiam tomar o sangue do próprio cordeiro. E a gente vai ver que o povo tinha que comer aquela carne daquele cordeiro. E se eles comessem essa carne e aquele sangue eles colocassem no umbral, você vai ver que aquele anjo da morte passou pelo Egito e os primogênitos dos egípcios morreram. Né? Agora, deixa eu abrir aqui não precisam abrir, tá? Romanos 5. Olha que tremendo que vai dizer aqui. Romanos 5, verso 4, eu acho. Tá, eu não marquei, eu estou fazendo tudo de cabeça aqui que eu não lembro os textos. Romanos 5, olha só, verso 4, tá? Verso 7, não precisam ler, tá? Eu vou ler aqui que vocês prestem atenção. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que por alguém bom, esse alguém se anime a morrer, tá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós e sendo nós ainda pecadores. Olha lá. Consegue ver uma ligação com o Egito? A gente vê que para aquelas pessoas no contexto do Egito, elas terem vivido, não recebido das pragas, um cordeiro teve que morrer e dar seu sangue. Aquele cordeiro lá, naquele contexto do Egito, ele morreu, o povo tirou seu sangue e colocaram nos umbrais. E aí eles puderam ir para a herança, né? Eles não morreram pelas pragas e não morreram pelo anjo da morte que passaria na terra. E aqui vai dizer o seguinte, logo muito mais, agora, sendo justificados por seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Percebe? Que assim como os israelitas, quando eles colocaram o sangue no umbral da porta, eles foram salvos da ira de Deus, nós hoje não colocamos o sangue no umbral, né, das nossas casas. Mas a casa, nosso umbral, é o nosso coração. Então, Cristo, né, ele vai manchar o seu coração com o sangue dele. É claro que é uma figura, né? E aí agora você vai ser o quê? Liberto dessa ira de Deus. Você vai ser justificado para não fazer parte da condenação que Deus vai trazer ao mundo. Amém? Acho que isso deu para entender. Então aquele cordeiro deu a vida para que aqueles pudessem viver. E Cristo deu a vida para que nós pudéssemos viver também. Um morreu por todos. E Jesus ele diz uma coisa tremenda, né? Se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Toda vez que a gente planta uma semente na terra, a gente está mostrando que está testemunhando da morte e ressurreição de Cristo. Porque quando você pega uma sementinha, né? Aí você faz um buraco na terra, você percebe que você está cavando uma cova para ela, você vai botar ela na terra e aquela semente vai morrer na terra. E quando ela morre, ela vai brotar uma planta. E essa planta, ela vai crescer e vai dar vários frutos. Então, uma semente morreu para que nascesse uma planta e várias nascessem. Então Cristo morreu, deu a vida por nós, gerou uma planta e nós hoje somos o que? Essa planta de Deus. Mas se não fosse pelo sacrifício, a morte de Cristo, isso não seria possível. Né? Nós fomos plantados nessa raiz, nessa semente de Cristo.
Um morreu para que muitos vivessem. Amém? Acho que está claro isso, né? Então, lá no Êxodo, só no Êxodo você está vendo já um testemunho. A gente viu em Gênesis, a gente viu no Êxodo. Se a gente for por toda a lei, a gente veria mais testemunhos. Mas por motivos de tempo, não tem como eu mostrar vários exemplos aqui, tá? Um dia a gente pode fazer um estudo específico sobre Cristo na lei, Cristo em várias alegorias, né? Vou só citar uma alegoria aqui para vocês de como fala de Cristo. Eu não vou ler, mas eu vou mostrar. Acho que vocês lembram da história de José, né? José, até teve uma novela de José há pouco tempo aí. José, ele era um homem que ele era amado pelo seu pai Jacó. Ele foi amado pelo seu pai Jacó. E por causa disso, seus irmãos tiveram inveja, né? Os seus irmãos tiveram inveja. Você consegue ver sempre essa figura da inveja dos irmãos? Caim teve inveja de Abel, não é? Esaú teve inveja de Jacó. E os irmãos de José tiveram inveja de José. Você vê que Caim matou Abel. Você vê que Esaú tentou matar Jacó. E você vê que os irmãos de José tentaram matar ele. E José, assim como Isaac, né? Isaac ele morreu. E a gente vai... Ele morreu não, ele teve uma tipologia de um sacrifício. E a gente vê que ao terceiro dia ele foi liberto do sacrifício. Mas eu não consigo falar aqui agora, né? Porque diz que Abraão viu ao terceiro dia o lugar lá. E ele foi ao terceiro dia sacrificar Isaac, mas Isaac não morreu. Então em figuras ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E a gente vai ver que José acontece uma coisa mais ou menos semelhante. Você vai ver que os irmãos de José tiveram inveja dele e quiseram matar ele. Não foi assim? É claro que eles não mataram. Mas eles traíram a José, colocaram ele num poço debaixo da terra. Percebe que isso é uma tipologia de uma morte? Da pessoa morrendo. Depois ele sai daquela cova e é levado para onde? Para o Egito. Então você vê, olha só que legal essa tipologia. A gente vai ver que Cristo é judeu, não é? Mas os judeus rejeitaram a Cristo e Cristo veio para os gentios, que somos nós. Então você vê que os irmãos de José rejeitaram a José, ele foi morto tipologicamente naquela cova e foi enviado para o Egito, que são gentios. Então ele foi rejeitado pelos seus e foi enviado para os gentios. E a gente vê que acontece o seguinte, ele é colocado naquela cova e a gente vai ver que ele vai ser vendido por os ismaelitas, por quê? Por moedas de prata. Está vendo como é uma grande tipologia que Deus está colocando para nós? Cristo foi traído e foi vendido por moedas de prata. E o interessante é que aquele que vai fazer isso é Judá, que é o mesmo nome para Judas no Novo Testamento. Judas é o mesmo nome Judá, tá? Judeu. É interessante isso. Tudo isso são tipologias. Isaac morreu tipologicamente, ressuscitou tipologicamente. José morreu e ressuscitou tipologicamente. E Abraão foi justificado porque ele creu no sacrifício de Isaac. Assim nós somos justificados quando cremos no sacrifício de Cristo. Então, são tipologias que você vê nos patriarcas, não tem como você fugir dessas coisas. Então, quando disserem para vocês, viu, Cristo foi inventado por Roma. É assim que eles falam. Isso aqui foi inventado por Roma? Não foi. Mas o próprio Deus já estava testificando que Cristo morreria e ressuscitaria dessa forma em Adão, Isaac, Jacó, José, Efraim, depois mais para frente, Davi, até no próprio Salomão, tá? Eu acho que esses exemplos ficaram claros, tá? A gente poderia transcorrer para Salomão, que construiu o templo, que representa a edificação da igreja. Nós podíamos representar Davi, né, que foi o servo do Senhor, que teve o coração semelhante a Deus, que queria construir uma casa, mas enfim, aí seria outra história. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos agora, já estamos em 42 minutos. A gente vai estudar um pouco de Isaías 53, com 54, 51 e 52, tá? Vamos abrir em Isaías 53, irmãos. Isaías 53. Agora que vai começar a vir a nossa revelação mais tremenda sobre o texto. Nós vamos ver morte e ressurreição e Cristo antes mesmo de se manifestar aos homens. Diz assim, verso 1, tá? Quem creu na nossa pregação? O texto já está mostrando e dizendo que pessoas não creriam. Porque quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor.
Olha só, marca essa expressão, braço do Senhor, tá? Irmãos, eu vou dizer para vocês que 90% das pessoas, elas não olham para essa expressão. E essa expressão é irrefutável. Essa expressão, braço do Senhor, tá? Porque ele diz assim, a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí a pessoa pula isso e vai para o próximo verso que diz assim, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Você tem que se fazer perguntas para você. Quem foi subindo como renovo? O braço do Senhor. Porque ele diz assim, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo. Percebe que está dizendo o texto aqui, que quem está subindo diante do Senhor como raiz de uma terra seca é o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, o braço do Senhor, perante ele, ou seja, perante Deus, o Pai, perante ele, como raiz de uma terra seca, né? Não tinha aparência nem formosura, e olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Amém? Vamos pausar por aqui. Agora que nós entendemos essa expressão-chave, o braço do Senhor, a gente vai poder começar a compreender algumas coisas para depois a gente voltar aqui e ler o resto dos contextos, tá? Deus ele tem uma característica que ele trabalha dessa forma. Deus ele se utiliza de palavras-chave que às vezes você não vai encontrar só uma pequena parte dela num versículo e às vezes você vai achar o resto dela lá no início, no final da Bíblia. Deus ele trabalha dessa forma, justamente para você estudar. Seria muito fácil Deus deixar tudo aqui de mão beijada, mas Deus ele quer ver o nosso empenho e o nosso estudo para que a gente possa meditar. E podia deixar tudo claro, esse aqui é Jesus, ó, que vai morrer, vai ressuscitar e vocês vão ser salvos, né? Mas justamente por causa dessas questões que eu falei para vocês, dessas alegorias, que quem tem o Espírito vai poder entender, né? E também para não ficar uma coisa óbvia, né? Para que as pessoas pudessem se dedicar à Escritura e aprender ela, não ter tudo de mão beijada. E vai dizer assim, do braço do Senhor, tá? Mas quem é esse braço do Senhor? Vamos para Isaías. Isaías 52. Deixa eu só achar aqui que eu não marquei, tá? Isaías 52, verso 1. Não, verso 51, verso 17, tá? Olha só. Isaías 51, verso 17. É que eu não marquei os versos de cabeça aqui, tá? Isaías 51, verso 17. Prestem bastante atenção. Olha como se você não ler Isaías 51 com 53, você não vai entender. Ele diz assim, desperta, ou seja, levanta. Levanta-te. Ah, eu acho que eu errei o texto, perdão. É um texto parecido. É no 50. Deixa eu botar aqui no texto. Esse aqui é de Jerusalém, mas fala da mesma coisa. Espera aí. Braço do Senhor. É que fala tanto para Jerusalém quanto para o braço fala a mesma coisa, tá? Braço do Senhor. Eu não marquei o texto. Acho que é Isaías 51, 52. Aqui. 40. Um minutinho só. Não vai nada aí? Oi? Tá Não, tá aqui, ó. Aqui, Deus me Deus. Aqui, ó. 51, verso 9, perdão, tá? Agora vamos lá. Agora vai dar certo. Ó. Desperta, desperta-te. Veste-te de força, ó braço do Senhor. Tá vendo? Levanta-te, braço. Levanta, desperta-te. Veste-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o dragão? Consegue ver o que está dizendo aqui? Né? No verso 10, não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os inimigos? Ele está dizendo assim, levanta-te, braço do Senhor. Ou seja, se o braço está ali, tem que levantar porque ele deitou. Então ele está dizendo, levanta-te, braço, levanta. Não é tu aquele que feriu o dragão? Não é tu aquele que abriu o mar? Levanta-te como nos dias passados, veste-te de força, ou seja, de poder. Porque quando diz desperta é porque ele se deitou. E esse se deitar significa morte, irmãos. E esse despertar significa ressurreição. E agora, ou seja, ele se desnuda, né? Tirou a sua vestimenta de poder, ele se esvaziou, mas agora ele ressuscitou e está sendo vestido novamente, veste-se de poder. E aí Deus falou, não é tu aquele que abriu o mar?
Não é aquele que abriu lá, não destruiu o Egito? Então foi o braço do Senhor que abriu o mar para que os inimigos passassem. Isaías 63, vamos para Isaías 63, olha o que vai dizer em Isaías 63. Isaías 63, no verso 7, se eu não me engano, tá? Olha lá, verso 7. Celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com aqueles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão de suas benignidades. Porque dizia, o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, falando dos israelitas que saíram do Egito, tá? Filhos que não me mentirão, e ele se tornou o seu salvador. E em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. E pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aí vai dizer o que eles fizeram agora. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, e de Moisés, e disse, onde está aquele que fez subir do mar o pastor e seu rebanho? Onde está aquele que pôs nele o seu Espírito Santo, cujo seu braço glorioso, né, estava na mão direita de Moisés? Que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Percebe que ele está dizendo que o braço do Senhor, o braço glorioso, estava na mão de Moisés? Então como é que Moisés abriu as águas lá no Egito? Ele levantou o braço com o bastão. Quando ele levantava o braço, as águas se abriam. Está vendo? Desperta, levanta-te, braço do Senhor. A mesma coisa. Moisés levantou o braço, o mar se abriu. E hoje Deus ele levantou o braço dele, que é Cristo, nós ressuscitamos. Amém? Essa é a revelação que está aqui. Na guerra contra os amalequitas também, né? Também, Josué e... Josué, não era Josué, era Josué, não, Josué batalhava. Esqueci o nome dele. Como é que era o nome dele? Caleb. Era Caleb e um outro que eu esqueci o nome, acho que é o Ur, né? Ur, Caleb. É. Você vê que quando Moisés ele levantava o braço, os amalequitas eram destruídos. Você vê que quando as pragas caíam, ele levantava o braço. Ou ele colocava o bastão na terra. Aquele bastão também é Cristo, tá? Perceba como Deus ele utiliza as figuras de Cristo como tipologias? Não está escrito aqui esse braço é Jesus, ó. Não. Você tem que sondar a Escritura. Você tem que passar a entender o que é o contexto, sondando ele. Agora vamos para Isaías 52, tá? Os irmãos estão entendendo, né? Isaías 52. Eu poderia falar de Jerusalém despertando aqui, mas aí seria um outro contexto, tá? Podemos ver nos outros estudos. Deixa eu achar aqui, tá? Que eu não marquei. O Isaías 51, peraí. Segura um pouquinho que eu vou achar aqui. Isaías 52, 10. Tá? Olha lá. O Senhor desnudou o seu santo braço. Olha só. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. E agora todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Está vendo que a gente vê lá em Isaías 51 dizendo, desperta, desperta, veste-te de força. Aqui está dizendo que o Senhor desnudou o seu santo braço. Duas coisas para essa expressão desnudar. A primeira coisa é que Deus está revelando o Messias. Porque o Messias estava oculto. Você tem na Bíblia coisas que estão ocultas sobre o Messias. Você tem. Mas você não consegue ter uma clareza específica sobre o Messias no Antigo Testamento. Então é como se você tivesse um braço e esse braço estivesse coberto, tá vendo? Quando você utiliza uma roupa assim longa, você está com o braço coberto. Mas quando você abre ele, você mostra o seu braço. Então isso é desnudar o braço. E nesse contexto a gente vai ver que Deus está desnudando o braço para as nações. As nações estão tendo revelação do Messias. E por meio dessa revelação, eles vão crer agora. Né? E todos que creem no braço do Senhor vão ser salvos. Amém? Acho que estão compreendendo, né? Tudo isso você tem que ter em mente para entender o contexto de Isaías. Nos Salmos diz que o Senhor criou o céu e a terra por meio do seu braço. Porque o braço,
Quando você vai trabalhar, né? Eu trabalho com coisas que tem que fazer força, tá? Trabalho com tela mosquiteira, então tem que serrar, tem que cortar. O irmão trabalha aqui com vidros. Você tem que usar o seu braço para você fazer força. Então o braço, ele representa aquilo que faz o trabalho. Então todo o trabalho que Deus ele faz é por meio de Cristo, o seu braço. Você levanta as coisas pelo braço, você faz as coisas pelo braço. Né? É a força que você vai ter. Amém? Então acho que entendendo essas coisas fica fácil da gente voltar para Isaías 53 e entender o contexto. Que vai dizer assim, Isaías 53, vamos para o verso 1 de novo, tá? Diz lá, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele, o braço do Senhor, foi subindo como um renovo. E essa expressão renovo também é tremenda. Por quê? Não é Jesus de Nazaré? A expressão Nazaré vem de Tzar, que quer dizer renovo. Você entende? A expressão Nazaré diz assim, conforme diz os profetas. Você não vê nenhum lugar na Bíblia falando de Nazaré no Antigo Testamento. Mas o escritor diz que conforme diz os profetas. E essa expressão Nazaré é Netzar, que quer dizer renovo. Né? Mas enfim, isso aí a gente estuda depois. Porque ele foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. E olhamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse. E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabia o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou sobre si as nossas enfermidades. A gente vê que na Páscoa, ou melhor, nos sacrifícios, quem tomava as coisas sobre si eram aqueles cordeiros que iam ser sacrificados. Os pecados das pessoas, por quê? Porque as enfermidades elas vêm do pecado. Só você estudar com clareza isso. Não todas. Mas só a expressão enfermidade, no hebraico você vai ver que quer dizer uma raiz para pecado. Tá? E aí a gente vai ver que é o seguinte. Quando diz que ele tomou as enfermidades sobre si, é porque ele estava tomando os pecados sobre si. É só você pensar. Por quê? A morte não entrou no mundo pelo pecado? Né? E a morte ela é causada às vezes por enfermidades. Então, ou seja, se o homem não tivesse pecado, não haveria enfermidades. A enfermidade, a velhice, etc., tudo veio por causa do pecado e o homem passou a ser essa carne mortal. Tudo está ligado. Então, ele tomou essas coisas sobre si. E vai dizer mais. Né? E as nossas dores levou sobre si, porque ele foi machucado, ele foi transpassado. As dores que eram para cair sobre nós, caíram sobre ele naquele momento. E nós o reputávamos por afligido, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo é o pão, não é? Vocês sabem disso. Cristo ele diz assim para nós, se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto. Para você fazer um pão, você precisa de farinha. Mas para você fazer farinha, o que você precisa? Triturar o trigo. Aí ele vai se tornar em farinha e você vai fazer o pão. Percebe que quando é dito que nós somos um pão, já está mostrando o trituramento do trigo e essa farinha sendo feita para se fazer o pão. Cristo nos deu o Espírito Santo. Para você fazer, ou melhor, o Espírito Santo ele é testemunhado no azeite, que era ungido. Para você fazer um azeite, você tem que pegar a azeitona e amassar. E Cristo também, pelo seu sangue, nós fomos salvos dos nossos pecados. Para você fazer o vinho, você tem que pisar na uva. Por isso que diz, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ou seja, ele foi pisado, amassado e triturado. A expressão Getsemane quer dizer prensa do óleo. Né? Cristo estava sendo o pão que estava sendo triturado, Cristo estava sendo a azeitona que estava sendo esmagada e estava sendo a uva que estava sendo pisada. Por isso que estava sendo o sangue. Né? Corpo, sangue e espírito.
Frequentemente vocês vão ver isso na Escritura. Eu falei para os irmãos do dízimo, acho, né? Vocês já viram isso? Deus fala que... Não vou ler aqui, tá? Porque é muita coisa. Deus fala que o dízimo que tinha que ser entregue era o dízimo do vinho, do azeite e do trigo. Ou seja, do espírito, do corpo e do sangue. Isso tinha que ser entregue para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Quem é o órfão? O órfão que não tem pai nem mãe. Quem é o estrangeiro? Aquele que não faz parte do povo de Deus. E quem é viúva? É a que perdeu o marido. Quem é o marido? Cristo. Percebe? Então é o espírito, o sangue e o pão que tem que ser entregue para aquele que não faz parte do povo, para aquele que não tem o pai e para aquele que perdeu o marido. Tremendo isso, né? Está tudo aqui em Isaías 53. E ainda vai dizer mais. Vamos lá, tem um peixe. Olha lá. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído, olha a farinha, pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, uva, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada uma seguia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha o dia da expiação, quando eles pegavam aquele cordeiro e o povo colocava a mão sobre o cordeiro e ele levava as iniquidades do povo. Amém? E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. E por juízo opressor foi ele arrebatado de sua linhagem, que é de Davi, onde vive o Messias. Quem dela cogitou? Porque foi cortado, olha só, foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Né? Designaram-se a ele uma sepultura com os perversos, mas os ricos, e foi posto na morte, esteve na morte com os ricos, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma. O que é a vida da alma? É o sangue. Então é como se ele tivesse, quando ele der o seu sangue, como oferta pelo pecado. Então, olha só, agora já mudou. Ele verá o fruto da sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto penoso da sua alma e ficará satisfeito. Calma aí, ele não tinha morrido? Como é que ele vai ver o fruto do seu trabalho se ele tinha morrido? Se ele tinha morrido e está vendo o fruto do seu trabalho, é porque ele ressuscitou. Então quando diz que ele foi transpassado, que ele foi moído, o Senhor fez enfermar, entregou a sua alma por expiação, mas diz que ele vai ver o fruto penoso do seu trabalho, ele ressuscitou. Tremendo, né? Aqui se cumpre mesmo, aqui Deus está sendo extremamente claro. Morte e ressurreição. Sabe por que os judeus não creem? Agora eu vou começar a falar um pouquinho. Sabe por que os judeus não creem? Porque, infelizmente, eles estão endurecidos por causa do pecado e por causa das tradições dos homens. Porque, olha só, Deus já estava testemunhando o endurecimento deles quando Esaú quis matar Jacó. Você vê que está mostrando o povo judeu querendo matar a Cristo. Você vê que quando Caim matou Abel, estava mostrando o quê? Esse povo matando a Cristo. Quando você vê que os irmãos de José quiseram matar a José, está testemunhando esse povo querendo matar a Cristo. Eu acho que deu para entender, né? Porém, a gente vê que na história de José, no final, lá, naquele momento, eles vão reconhecer seu irmão, né? Tem figura profética para nós. E a gente vai ver que o seguinte, Deus já estava testemunhando que por causa da inveja desse povo, eles não aceitariam o Messias, matariam ele e não creriam. Por que eles não aceitam hoje? Por dois motivos. A Bíblia vai falar assim, ó, e isso serve para nós, tá? Para a gente não ficar endurecido. A Bíblia diz o seguinte sobre esse povo. Quando Cristo se manifestou lá, ele disse assim, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque você, né?
A sua adoração consiste em mandamentos de homens, mas o seu lábio está longe de mim. Aí ele vai dizer, por isso, Senhor, o Senhor derramou sobre eles um espírito de entorpecimento e eles dormiram. Isso está em Isaías 28, tá? Porque por causa das doutrinas de homens e por causa da carne, eles não aceitaram o Messias, eles ficaram endurecidos. Agora, lá no deserto, irmãos, olha só, vou mostrar um pouco disso para vocês, desse endurecimento e por que eles não aceitaram. Lá no deserto, tá? Você vê que Deus ele mandou o maná para o povo. Cristo não é o pão que desceu do céu? O maná é o pão que desceu do céu. E aquele maná caiu na terra e o povo, em determinado momento ele vai dizer assim, sobre o maná, o povo, né? Estamos cansados desse pão vil. Nós queremos carne. Tá vendo? Estamos cansados desse pão vil. Nós queremos carne. Então, vocês estão vendo que eles estão trocando o pão que desceu do céu pela carne? Esaú, ele era o primogênito de Isaac. E essa primogenitura, ela fala de quê? Da bênção de Deus. Ele fala da herança, de várias coisas. É uma coisa espiritual. E ele não quis a primogenitura, ele trocou a sua primogenitura por lentilha, por carne. Ele quis abastecer a sua carne comendo guisado. Então ele trocou a primogenitura pelo guisado. Está vendo que é você trocar a vontade de Deus, a primogenitura pela carne? Do mesmo modo, os judeus, eles rejeitaram Cristo, que era o maná e era a primogenitura, e trocaram pela carne. Eles preferiram Cristo, que era o verdadeiro sacrifício de Deus, e quiseram ficar debaixo de sacrifício, matando cordeiro, comendo carne. Está vendo? Eles trocaram o verdadeiro templo de Cristo, que é o seu corpo, trocaram pelo templo literal. Então, ou seja, eles trocaram a verdade pela mentira. Né? E esses israelitas, quando eles saíram do Egito, eles trocaram aquele pão do maná. Senhor, queremos carne. E aí, nesse mesmo contexto, eles vão chamar o pão, porque estamos cansados desse pão vil. Então, eles estão chamando o Filho de Deus de um pão vil, irmãos. E aí, nesse mesmo contexto, o que acontece? Deus ele manda serpentes para picar o povo. Talvez o irmão não conheça essa parte, né? Mas um dia a gente vai ver. Quando eles rejeitam o pão, Deus envia a serpente. E o povo estava todo sendo picado por serpente. E ele diz assim para Moisés, vai lá e faz uma serpente de bronze. E levanta ela. Todo aquele que olhar para a serpente presa no madeiro, vai ser sarado das mordidas da serpente. Percebe? Então, eles rejeitaram o pão, eles foram mordidos pela serpente. E todo aquele que olhava para a serpente de bronze, que foi levantada do madeiro, era salvo. Isso é Cristo. Rejeitaram o pão, que é Cristo, foram mordidos pela serpente, a serpente é o diabo. E Deus levantou outra serpente para mostrar que eles seriam salvos. Mas por que Deus mostrou uma serpente? Por que Ele não pegou um leão e levantou o leão? Por que não pegou um cordeiro, mas levantou justamente uma serpente? Porque a serpente, lá no Éden, ela foi o que? Maldita entre todos os animais. Cristo se fez maldição por nós. Então aquela serpente maldita foi levantada para mostrar que por meio da maldição daquela serpente, nós seríamos salvos. Amém? Você consegue perceber que está cheio de cada vez mais exemplos? Que não tem como uma mente humana ter inventado uma coisa dessas. Impossível. É mais difícil você ser ateu do que você, sabe? É muito mais difícil você ser ateu do que você crer nessas coisas. Não tem como uma mente humana inventar uma coisa dessa. Impossível. Ao decorrer de vários, milhares de anos, essas coisas aconteceram. Então vocês veem que a gente está transcorrendo desde Gênesis até Isaías 53. Que horas são? A gente está gravando 1h07. Dá mais uns 15 minutos aí, não? Tá. Teria bastante coisa para ver, né? Mas como eu falei, eu estou resumindo, resumo. Agora, vai dizer mais. Vamos no verso 11, tá? Olha lá. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho, da sua alma ficará satisfeito o meu servo, o justo, e com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei com muitos a sua parte, e com os poderosos repartirá de despojo. E que fala da vinda dele, tá? Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Amém? Hoje, então, ele intercede por nós. Agora, eu quero que vocês me mostrem uma coisa, se vocês souberem. Não, vocês não precisam mostrar, mas eu quero que vocês pensem numa coisa. Eu entendo que Jesus é Deus, tá? A gente tem o Pai e tem o Filho. E onde você acharia na Escritura Deus morrendo e ressuscitando? Vocês mostram isso? Vocês veem que eu não uso o Novo Testamento, eu uso só o Antigo, né? Porque era assim que os apóstolos pregavam. Os apóstolos não usavam o Novo Testamento porque não existia Novo Testamento na época dos apóstolos. Ele foi escrito, né, pelos apóstolos, mas a sua compilação foi dada depois. Então, os apóstolos, quando eles iam pregar a Cristo, eles utilizavam apenas o Antigo Testamento. E quando se ia pregar, por exemplo, para um saduceu, só utilizava, né, os 5 primeiros livros, que era o Pentateuco. Porque eles não criam no restante das Escrituras. E você vai ver que é o seguinte, eu perguntei isso para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês, irmãos, que quando um homem toma uma mulher, os dois passam a ser uma só carne, né? E cada aliança de Deus, ela é um casamento de Deus com os homens. Deus, ele tem a primeira e a segunda aliança, ok? As duas alianças. A primeira aliança que foi no Monte Sinai e a segunda fala do Monte Sião. A primeira aliança, ela fala de coisas terrenas e a segunda aliança, ela fala de coisas celestiais. Fala da realidade daquilo que Deus quer. Então, olha só, preste atenção comigo. Na primeira aliança, você tem um cordeiro literal morrendo. Na segunda aliança, você tem Cristo morrendo, né? Na primeira aliança, você tem um sumo sacerdote terreno que está naquele tabernáculo. Na segunda aliança, você tem Cristo, a destra de Deus, no Santo dos Santos. Na primeira aliança, os homens tinham que todo ano fazer sacrifício pelos pecados. Na segunda, é um sacrifício só. Então, são esse tipo de coisa, ok? Não tem como detalhar aqui agora, mas pelo menos você tiver uma direção aqui. E a gente vai ver aqui o seguinte, que a primeira aliança, olha só que legal, quando o povo saiu do Egito, eles saíram na Páscoa, né? E a gente vai ver que 50 dias depois eles receberam a lei no Monte Sinai. É só vocês contar os dias, que vai dar 50 dias. Então, Cristo, ele morreu na Páscoa, e 50 dias depois, a gente vê que foi dado o Espírito Santo, não é assim, Pentecostes? Então, está se repetindo. Só que a diferença é que nós recebemos o Espírito que escreveu a lei de Deus nos nossos corações. Só que na primeira aliança, Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra. Tá? Mas está repetindo a mesma coisa. Falando do Pentecostes, isso tudo aí. E assim como Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou e nós entramos em aliança com Ele, ao terceiro dia Deus desceu no Monte Sinai e entregou os 10 mandamentos para o povo, firmando uma aliança com o povo. Cristo casou conosco ao terceiro dia e Deus casou com o povo de Israel ao terceiro dia. Amém? E quando você casa com uma pessoa, o que fala a lei? Que o que separa o homem da mulher é a morte. Percebe? Então houve um casamento no Sinai ao terceiro dia. Enquanto o marido vive, a mulher permanece debaixo da lei, debaixo do casamento. Mas se o marido morre, o casamento é desfeito. Percebe? Então Deus, ele casou com o povo no Monte Sinai, casou com o povo. Enquanto o marido estava vivo, aquela aliança, aquela lei, ela permaneceu. Mas quando o marido morreu, o casamento foi desfeito. E esse mesmo marido morre e ressuscita como um novo marido para tomar a mesma mulher num segundo casamento. Entende? Ele morreu, desfez o primeiro casamento para desfazer todos aqueles mandamentos terrenos da primeira aliança, ressuscitou para tomar a mesma mulher, mas não com mandamentos terrenos, mas com mandamentos celestiais. Então, aquelas coisas da primeira aliança, que foi do primeiro casamento, elas se desfizeram. E olha o que vai dizer aqui. Isaías 54. Um dia a gente vai estudar sobre as duas casas e a gente vai ver que existem duas mulheres. Não vem ao caso aqui agora, tá? Não tem como. Diz assim, Isaías 54, verso 1. Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz, e exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Essa solitária não tem como explicar hoje, tá? E nem essa casada. Só atentem no fato que eu vou mostrar para vocês. Alarga o espaço da tua tenda e estendo toda da tua habitação.
Não impeças, alongas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se possuem as cidades assoladas. Essa mulher aqui é a Jerusalém Celestial, tá? Não vou ter como explicar agora. Olha só, não temas, porque não serás envergonhada, e não te vergonhes, porque não sofrerás a humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Por quê? Porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor, o Santo de Israel, é o teu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. Quem é o marido dessa mulher? O Senhor dos Exércitos, o Deus de toda a terra. E o que aconteceu com ela? Se tornou viúva. Para uma mulher se tornar viúva, o que tem que acontecer? O marido tem que morrer. Mas se o marido morreu, né? Como é que ele vai chamar essa mulher? Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido de mulher da mocidade que fora repudiada. Aqui é um outro contexto, tá? Não tem como eu falar agora. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, que Deus deu carta de divórcio para Israel. E quando o homem na primeira aliança dava carta de divórcio para sua esposa, e essa esposa fosse casar-se com outro homem, o primeiro marido não podia voltar para a mesma mulher. Então, quando Deus deu carta de divórcio para Israel, ele foi e casou com vários maridos. Só que Deus continuou amando a mesma mulher. E segundo a própria lei dele, ele não podia tomar a mesma mulher de novo. Só que então ele morreu, ressuscitou como um novo homem, e esse novo homem pode casar com a mesma mulher. Só que essa nova mulher, não existe só judeus agora, mas judeus e gentios vão se unificar no mesmo corpo, formando a Jerusalém do alto, não a Jerusalém de baixo. Entendeu? Por isso que em Apocalipse vai dizer que a esposa do Cordeiro é a Jerusalém que desce dos céus. Mas daí já é outro contexto. Eu acho que deu para os irmãos entenderem, né? Irmãos, eu poderia ficar falando o dia todo que não ia acabar o assunto, entendeu? Mas infelizmente por causa do tempo, e a gente já quase indo para 1 hora, o tempo não daria, né? Talvez um dia com mais tempo a gente possa falar mais sobre esse assunto. São muitas coisas para estudar, irmãos. Só que quando você tem essas coisas sólidas na mente, vai ficar muito mais difícil que vir uma pessoa e deturpe os contextos sobre o Messias para vocês, tá? Isso aqui é bom porque eu estou gravando, acabou a carga, né? Acabou agora. Exatamente no momento aí, ó. Ah não, na verdade acabou a bateria, tá acabando a bateria, tá? Vou finalizar por aqui.